Eu estou aqui com o Davi Mendonça, a gente vai bater um papo muito legal aí sobre planejamento tributário. Acho que a gente pode resumir nesse termo, a gente vai explorar vários conceitos bem legais. Então, esse é o primeiro de muitos e a gente já queria começar aí de uma forma bem bacana com um grande parceiro nosso, que é a Agilize. Tá me Tudo ouvindo? bem? Tô ouvindo. Certinho. Eu me chamo Davi Mendonça. Boa noite, pessoal. Eu sou supervisor do setor fiscal, atualmente na Agilize, que é a primeira contabilidade online do Brasil. Eu coordeno uma equipe atualmente de 13 pessoas, né, que são colaboradores, que eu digo que é a minha família, porque a gente é um conjunto, né, que a gente gosta muito de se ajudar, a gente preza muito essa união, não só nós do setor, mas toda a Agilize tem uma energia muito positiva, muito boa. A gente vai trazer um conteúdo aí, como o Luiz planou, muito bom, que são os contribuintes da área de tecnologia para reduzir sua carga tributária, né? Então, a gente preparou um conteúdo aqui bem bacana para vocês, espero que gostem. Eu acho muito difícil vocês não gostarem, porque realmente a gente fez com muito carinho. E se não gostarem, entre em contato com a gente da Agilize, que a gente vai fazer você mudar de ideia com certeza. Show de bola. A Agilize já é parceira há bastante tempo da Impulso, na comunidade da Impulso, também atende muita gente que é alocada nos projetos e também está precisando de uma consultoria e tal. E a Agilize entra aí como uma grande parceira, então ficamos muito felizes, não só pelo conteúdo, que hoje eu tenho certeza que vai responder 1 milhão de perguntas aí que o pessoal tem, mas também pelo fato de serem vocês que estão aqui conosco hoje. Então, valeuzão aí, Davi, por estar com a gente. Bom, galera, qual que é o propósito hoje do evento, né? A gente perguntou nas nossas redes sociais, perguntou na comunidade, e-mails, para o pessoal mandar dúvidas referentes a planejamento tributário, como funciona. Muita gente quer trilhar esse caminho aí de tentar entender um pouquinho mais, não simplesmente só pagar lá a Darcy, pronto, quer entender um pouco como se planejar com os tributos e também, obviamente, né, reduzir um pouco dessa carga tributária. E existem estratégias dentro da lei que você pode estar utilizando para conseguir alcançar uma carga tributária menor, e é sobre isso que a gente vai falar. Então a gente separou vários tópicos bacanas para a gente conversar aqui hoje, e o Davi se dispôs a responder para a gente. Acho que a primeira dúvida que eu tenho certeza que muita gente vai perguntar logo de início é quais são as opções que a gente tem de tributação, né? Qual que é a diferença que a gente tem entre MEI e ME? Tem, inclusive, uma bem diferente, que aí é unipessoal, uniprofissional, né? A gente estava conversando um pouco antes de iniciar aqui hoje, e a Eireli, quais são os caminhos que profissionais de TI, não só software houses, mas às vezes quando a pessoa trabalha sozinho e quer oferecer os serviços de tecnologia, quais são as opções que ela tem? As opções do regime tributário atualmente hoje no Brasil, a gente tem 3, né? Que é o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. Geralmente, as empresas em início de atividade não é vantajoso ser do lucro real. Aí ela fica na decisão, né? Os empresários no que optar. Eu quero ser lucro presumido, Simples Nacional ou MEI. Inicialmente, o MEI ele é um regime bastante simplificado, ele é um regime do Simples Nacional, né, na verdade, porque o MEI é um porte da empresa, que ele te dá um limite de faturamento que é anual de R$81 mil, e você pode exceder esse valor em 20% e ser desenquadrado no ano seguinte para a ME, que é a segunda faixa de faturamento. Então, se você tem uma projeção mensal que vai, em sua média mensal, que você vai ultrapassar esse valor de 81 mil anual de reais, então é melhor você já abrir com uma ME, porque uma ME é o porte que é o faturamento de 0 até 360 mil anual. E daí, se o faturamento anual for crescendo, ser superior a 360 mil, ela vai ser enquadrada na EPP, que já é uma empresa de pequeno porte, que o faturamento vai de 360 mil e 1 centavo até 4 milhões e 800 mil, que é o limite de faturamento do Simples Nacional atualmente, certo? Então, essa é uma condição. A vantagem do MEI é que você paga um valor fixo de DAS anual. Esse valor não muda, a base de cálculo é fixa, ela vai mudar conforme o salário anual, o salário mínimo vigente do ano, só que geralmente no valor de R$2 no mínimo, que ele vai ter essa alteração anual. E a declaração do microempreendedor individual, que é uma declaração anual também que a gente tem que entregar todo dia 31 de maio do ano subsequente, né? Então, mas você se desenquadrando do MEI, porque o limite de faturamento
geralmente é pequeno, é baixo, 81 mil ao ano. Então, você tem duas vertentes aí, o Simples Nacional e o lucro presumido. Eu já deixo de antemão que o Simples Nacional na maioria dos casos, padrões mais simplificados, com menos critérios e menos filtros, ele é realmente muito mais vantajoso do que no presumido. Porque no Simples Nacional, uma empresa de tecnologia, ela, no anexo 5, né, que é uma empresa de desenvolvimento, de suporte técnico, programação, etc., por aí vai, ela vai começar com a carga tributária inicial de 15,5% no anexo 5. No lucro presumido, se você juntar ISS, PIS, COFINS, CSLL e RPJ, considerando que o ISS ele pode variar de 2% a 5%, vamos colocar aqui que ele vai ser de 5%, que é o máximo. Então, somando essas cargas tributárias no lucro presumido, o valor vai ser de 16,33%. E no anexo 5 do Simples Nacional, a carga tributária vai ser 15,5%. É uma pequena diferença, mas aí dá para ver que o Simples já é mais vantajoso. Porém, tem uma sacada aí, que você pode diminuir sua carga tributária do anexo 5 de 15,5% para 6%, migrando do anexo 5 para o anexo 3 do Simples Nacional. E a grande sacada disso daí é o grande e famoso fator R, que deixa a cabeça de muitos malucos, porque até para a gente que tem o primeiro contato com isso, foi complicado de desafiador, né, de entender, ainda mais para o contribuinte que não é da área, para a gente explicar essa situação de como funciona, é bastante complicado, porque isso foi implementado, a questão do fator R foi implementada em 2018, em janeiro de 2018. Então, está fazendo um aniversário por agora. Então, é uma novidade que abalou muitos empresários. Então, todos os anexos 5, todos os CNAEs do anexo 5, na verdade, que o CNAE é o quê? É o Cadastro Nacional de Atividade Econômica. O que vai determinar o anexo da empresa, onde ela se encaixe, é o seu CNAE, certo? No Simples Nacional, a gente tem 5 anexos. Até 2017 eram 6. No Simples, agora são 5 em 2018. O primeiro, ele é de comércio, o segundo de indústria, e o 3, 4 e 5 são de prestações de serviços. Então, os CNAEs de prestações de serviços, eles vão migrar por ali. Porém, os CNAEs da área de tecnologia, infelizmente, eles estão no anexo 5, que é a carga tributária de maior valor. Porém, na condição do fator R, eles podem migrar para o CNAE do anexo 6 e ter uma redução da sua carga tributária total de 9,5%. Quer fazer alguma observação? Porque aí eu já posso entrar na questão do fator R. Não, eu acho que a gente pode entrar, né, no fator R. Isso é muito interessante, até algumas pessoas comentaram que a diferença é bem grande, né? É de 15,5% para 6%? Para 6%, é uma diferença de 9,5%. Entendi, nossa, é absurdo, assim, É absurdo. uma diferença. Tá, e como é que funciona? Qualquer empresa de tecnologia que consegue? Existe alguma regra? Como é que é essa sacada? Qual é a sacada? A questão do fator R, qual foi o objetivo de ter lançado essa novidade? O fator R ela veio para fomentar e combater o desemprego, para induzir o contribuinte, o empregador, a contratar pessoas, dar oportunidade de emprego, né, para gerar economia no país. Então, como é que é essa sacada do fator R? Ela diz o quê? Ela tem uma relação de gastos com folha de pagamento dividido pela receita bruta, sendo que ambas são dos últimos 12 meses da empresa, de faturamento e gastos de folha. Se essa relação de gastos de folha e receita bruta dos últimos 12 meses for igual ou superior a 28%, você está enquadrado no fator R e você consegue migrar do anexo 5 para o anexo 3. Isso na declaração do DAS feita pelo site do Simples. Então, essa é a sacada. Porém, o que é considerado como gastos de folha? Salário, FGTS, contribuição patronal, o gasto com autônomos também entra, se você tiver, como não é recorrente, a questão do autônomo, deixa eu ver, e Prolabore, que é a remuneração dos sócios. Então, muitos sócios, às vezes, ele não quer, muitos sócios administrativos, como ele exerce atividade administrativa dentro da sua própria empresa, ele não é um sócio de caráter investidor, ele prefere, muitas vezes,
não contratar essa pessoa, porque ele mesmo vai operacionalizar essa prestação de serviço. Então, como é que ele iria, assim, ter esse benefício da redução da tributação, sendo que ele não quer contratar pessoas? É com a retirada de prolabore, que é a remuneração dos sócios, porque os sócios eles podem ser remunerados de duas formas: com a distribuição de lucro, que é um rendimento isento não tributável, e com a retirada de prolabore. Só que não só quando você retira o prolabore, tem a incidência dos 11% de INSS, só que sócio não paga FGTS, que é o Fundo de Garantia. E ele pode pagar também um imposto de renda sobre essa retirada do prolabore. Se for um valor muito alto, por volta de 2.200, 2.300, você já vai estar pagando ali uns R$10, R$12 de imposto de renda sobre folha. Então, a grande sacada é isso. Você ter essa parametrização, né? De, digamos assim, eu sei que no Simples Nacional eu tenho 28% de retirada de prolabore sobre o meu faturamento dos últimos 12 meses, essa relação. Como é que você consegue ter o seu prolabore dos últimos 12 meses comparado com o seu faturamento dos últimos 12 meses encaixados no 28%? Você fazer um controle mensal. Todo mês você regra, pelo menos no mínimo, que você vai retirar 28% de prolabore do seu faturamento. Se você tiver folha, melhor, porque você vai tirar um prolabore menor e talvez não vai ter a incidência do imposto de renda sobre folha. Então, o que você tem que ter em mente? Quando você vai migrar do anexo 5 para o anexo 6, você tem que ter ciência que, em cima dos 28% do seu faturamento mensal, vai ter a incidência de 11% de INSS, porque por causa do sócio. Se for funcionário, vai variar, né? Que eu acho que agora está de 7,5% até 14%, a alíquota nominal, porque agora tem um cálculo que tem uma parcela a deduzir, então o valor exato não pode ser definido assim, expresso efetivamente. Então, e vai ter o valor do imposto de renda sobre a folha. Como é que vai fazer esse cálculo do imposto de renda sobre folha e a retirada de prolabore? Você vai pegar o seu valor do prolabore, deduzir o valor do INSS, caso tenha dependentes também, vai deduzir esse valor, um valor fixo, e aí você vai chegar ao seu valor do IR. Aí você vai comparar. Eu tenho 6% sobre o meu faturamento mensal, tenho 11% sobre os 28% do meu prolabore e tenho o valor do imposto de renda. O somatório de débitos que eu tenho nessa situação é inferior se eu aplicar 15,5% direto da minha tributação, geralmente porque aí você não vai ficar com os 9,5% em definitivo, por causa da questão do INSS e do IR, mas você vai ter aí uns 8 a 7% ainda sobrando. Então, realmente, é muito mais vantajoso. Só não é vantajoso você fazer essa retirada de prolabore se você tiver um faturamento muito alto. Aí você vai pagar o INSS no teto, no momento ele vai travar, mas o IR ele vai subir. Então, se esse IR subir demais, comparado com a alíquota de 15,5% que você estaria pagando na anexo 5, é melhor você dar um freio e falar, opa, é melhor ir para o lucro presumido, porque meu IR não está compensando o valor de folha que eu estou tendo para pagar esse imposto. Então, a grande sacada está aí. Geralmente, quando as empresas estão iniciando, elas não têm um faturamento tão alto, né, porque a sua cartela de clientes está aumentando. Então, realmente, é bem mais vantajoso você aderir ao Simples Nacional. Tá, entendi. Tá, então, a grande sacada, você utiliza, você faz o cálculo ali do fator R. Uhum. Se você, se o valor que você está guardando é 28%, né, que seria o teu pagamento de prolabore, for inferior aos 15,5%, já é aí, claro, tem os outros impostos ali que você está comentando, mas já pode ser vantajoso. Se ele for maior, você já estuda. E uma coisa que confunde bastante é que você tem que entender que os 11% do INSS não está incidindo sobre o seu faturamento, está incidindo sobre 28% do seu faturamento. Então, o ônus não é tão grande. E os 11% é de uma retirada de prolabore que você, o sócio, o administrador da empresa, vai ficar como rendimento tributável. Entendeu? Então, Entendi. Você não perde esse valor. Você perde as pequenas contribuições de INSS e IRF, mas
Exatamente. O restante vai para o teu bolso, beleza. Isso, Aí, exatamente. duas perguntas. Depois que, beleza, você reteve na fonte e tal, na hora que você for fazer a tua declaração, pessoa física, você não vai precisar pagar a mais porque você já reteu ele na fonte. Ou vai ter mais alguma incidência na pessoa física? Não, não. Não vai ter mais nenhuma incidência, não, porque você já pagou esse imposto na fonte, você já está declarando Entendi. lá. Como Como CLT. contratado CLT que tá, Exato, entendi. Isso aqui, tá, legal. perfeitamente. Eu só ia fazer uma observação do faturamento. Tipo, quando a empresa abre, geralmente ela não vai ter um faturamento logo de cara, entendeu? Então, a pergunta é, será que eu posso retirar Prolabore não tendo faturamento? Aí vai ter três questões que vai implicar nisso daí. Se você não tiver faturamento, você pode retirar a Prolabore em uma dessas três condições. Se você solicitar empréstimo e se você tiver integralizado o capital social da empresa no caixa, em dinheiro. Aí você pode retirar esse dinheiro do capital integralizado e colocar como Prolabore. Entendeu? E tem uma terceira condição também, que se a empresa estiver faturando primeiro, segundo, terceiro mês, e no quarto mês não faturou, aí a pergunta é, posso tirar Prolabore nesse quarto mês? Aí vai depender se no seu balancete mensal tiver saldo de lucros acumulados para você fazer essa retirada, entendeu? Porque se você não houver faturamento, se você não tiver nessas três condições, você não pode retirar o Prolabore. E o valor mínimo da retirada é um salário mínimo vigente. Tá, entendi. Então, daí nesses casos, mas se não faturou nada, não tem problema recolher o Prolabore naquele mês, porque você não vai pagar os 15,5% porque você não vendeu nada. Digamos que eu abri a empresa agora em janeiro de 2021, tá? Aí, em fevereiro, eu tive meu primeiro faturamento, certo? E eu vou pagar esse imposto de fevereiro em março. Então, são três vertentes aí. Competência, fevereiro, vencimento, março, e a relação dos gastos com folha com receita bruta dos últimos 12 meses não pega o mês que você está apurando o imposto. Ou seja, fevereiro que eu estou apurando o imposto, eu não vou considerar o faturamento e a folha dele, eu vou considerar anterior a ele. Se em janeiro eu não tive faturamento e não tive gastos com folha, minha relação de fator R está zerada. Então, esse meu imposto de fevereiro, eu não tenho para onde correr. Eu vou pagar 15,5%, infelizmente. A não ser que você tenha um capital integralizado na empresa alto, que você possa tirar esse valor de Prolabore de lá e você fazer um recolhimento de Prolabore em janeiro, mesmo não tendo faturamento. Entendeu? Tá, entendi. Aí sua relação de 28% vai subir. Entendeu? Entendi. Então compensa você, tipo, pensar, planejar e ter uma boa reserva na hora que você for abrir a empresa, para você poder fazendo essa operação para manter a redução ali, né? Isso, do fator R. Exatamente. Entendi. Até tá nascendo algumas perguntas interessantes aqui. Uma pergunta interessante, tá? O fator R, ele vai daí ser fixo até o final, assim, até alguma outra mudança, ou tem mês que você paga 15, tem mês que você consegue tirar do fator R? É isso. Se você manter a condição mensal, porque assim, a relação é dos últimos 12 meses. Só que se você conseguir manter 28%, eu não aconselho retirar 28% fechado. Coloca uma margem um pouquinho para a maior, porque eu já vi casos da gente tirar um Prolabore e bater 27,99999, uma dízima, e a receita não aproximar para 28%. Entendeu? Então, eu não aconselho você retirar um Prolabore de 28% fechado. Tira 29% para 30%, entendeu? Para não correr esse risco. Porque também vai muito da receita não considerar a dízima. Entendeu? Entendi. Então, tá. Então vale... Até essa não é uma pergunta, né? 28 exato. Acima de 28... de 28 para cima pode. Você está condicionado essa relação. Então, se você for sozinho, compensa você quase 100%. Isso. Ou não é problema? Verdade. Assim, pode compensar ou não, porque assim, se você retirar tudo para você como um Prolabore, o Prolabore é um rendimento tributável. Entendeu? Então, eu aconselharia pelo menos ter esse controle, essa variância de Prolabore com lucro, porque o lucro é um rendimento não tributável. Então, no final das contas, quando você for declarar lá no seu imposto de renda pessoa física, como é um rendimento não tributável, você não vai ter ônus nenhum por causa disso.
Entendi, faz sentido. E daí, tipo, a empresa cresceu, contratou funcionários e tal. A regra continua Ô, valendo Luiz, igual também, né? isso, Tipo, você tocou num ponto muito importante. Outra coisa, ele só pode retirar o Prolabore depois que pagar todas as despesas da empresa. Porque assim, como você falou, se ele retirar tudo, como é que ele vai ter caixa para pagar as despesas? Contabilidade, luz, aluguel, entendi, água, etc. E por assim vai, entendeu? Então é bom ter esse entendi, controle dos gastos também. entendi. O empreendedor é sempre o último que recebe, né? Pagou da mão, ficou sem nada, beleza. Manter a Tá, empresa viva é o que é o é o que importa. desafio, né? Exato. Beleza. Tem umas perguntas bem interessantes aqui. A Emily Amorim falou assim: eu preciso ficar controlando quanto eu vou tirar de Prolabore e informar para a Agilize ou para se enquadrar, né, no Fator R? Ou isso é feito de alguma forma automática, por sistema? Como é que funciona? A gente tem um robozinho que a gente até brinca que ele é mágico, né? Que foi uma fórmula de algoritmo que fizeram lá o pessoal de engenharia, que quando o cliente somente tem Prolabore, é um critério. Aí nosso sistema ele dá o valor do Prolabore automático com base do faturamento e com as notas que estão sendo importadas no nosso sistema. Então ele já faz essa parametrização. Mas para empresas que têm Prolabore ou funcionários, ou os dois juntos, ele não faz automático, entendeu? Aí o nosso cliente lá tem uma tela no painel que ele informa o Prolabore mensalmente do valor que ele quer tirar. Aí o processamento é feito. Entendi. Então, inicialmente, você pode contar que o robozinho faz, não depois. Isso, Mas é aquele tipo de problema do bem, né? Que todo mundo quer ter esse tipo de problema, né? Você está exatamente. faturando mais, então funcionários, é óbvio que você vai querer ter esse tipo Exatamente. de dor de cabeça lá na frente, né? Uhum. Teve uma vez, eu tenho uma referência, o Flávio Augusto, né? Da WhatsApp, assim, uma vez no story ele falou, nossa, minha empresa pagou 1 milhão e não sei quanto de imposto esse mês, o que fazer? Dele falou, cara, você pagou de imposto 1 milhão, tipo, a tua empresa faturou Imagine o muito mais. faturamento. Exato. Tipo, o que você tá reclamando? Paga, nós saco. Foi engraçado, assim, isso me marcou. É o tipo de problema do bem, né? Uhum. É interessante. Deixa eu selecionar, tem mais algumas perguntas referentes ao Fator R aqui. O Yuri Nunes falou assim: conseguiria simplificar o limiar de faturamento onde não compensaria utilizar o fator R e seguir no anexo 5 os 15%? Acho que aquilo que você tinha falado, se os 30% exceder, né? Acho que é melhor você explicar. Vai lá, vai. Pronto, existe o limiar justamente isso. Você está acompanhando quanto gastos você está tendo no IR. Porque você está subindo de faturamento. É claro, o simples, cada anexo ele é composto por 6 faixas, certo? E essas faixas vão variar o faturamento. Conforme esse faturamento vai subindo, deixa eu ver aqui, até a quarta faixa do anexo 3, é viável você permanecer no simples, porque até a quarta faixa você está com a alíquota nominal de 16%. Então, é abaixo do lucro presumido, que é o 16,33%, e mesmo assim, você não tá, mas você tem que acompanhar a questão do IR, porque se você está pagando 16% de alíquota nominal, mais o INSS, mais o IR sobre folha, no total, quando você juntar isso tudo, será que está compensando eu migrar para 15,5% ou para o lucro presumido? Entendeu? Então, quando você passa do faturamento de 1.800.001 já é para você começar a pensar se é vantagem você ir para o lucro presumido. Porque o Simples Nacional vai te aplicar uma alíquota nominal de 21%. Aí já passa os 16,33% do lucro presumido. Mas antes de você chegar nisso daí, é bom você fazer o acompanhamento do seu IR, porque ele que vai escalonar e vai dar o grande ônus, né, o grande prejuízo para o empresário. Então, quando você perceber que está ficando na desvantagem, contacta a sua contabilidade, solicita uma consultoria tributária e verifica. Eu ainda estou me beneficiando no Simples Nacional, hoje eu já estou em desvantagem, para que no ano seguinte ele opte por um regime tributário diferente. Entendi, faz sentido. Faz sentido essa análise. Então, realmente vale o acompanhamento todo mês do que você está fazendo, fazer uma Isso. conta. Se você não está faturando Agora, muitos milhões, né? Talvez acho que não precise, geralmente, mas. é verdade. Agora, se uma empresa, sabe, tem aquela cartela de clientes, aqueles clientes fixos, mensais, você vai saber qual é a sua média de faturamento mensal. Então, você vai saber que você não vai passar esse faturamento e vai extrapolar. Então, você vai estar numa condição ali de que você não vai mudar, não vai ser modificado, entendeu?
Mas caso aconteça... pode falar. Não, entendi. Tem até, acho que para a gente poder exemplificar legal, o Leandro Pachega falou assim, muito bom conteúdo, parabéns. Gostaria de sugerir uma simulação prática com faturamento de 10 mil mês. Eu acho que isso é até um cenário interessante, porque quando a gente está falando de uma galera que é contratada como PJ, essa é geralmente uma remuneração média, né? Assim, então acho que se você puder exemplificar como que ficaria mais ou menos, tendo aí acho que 10 mil como um exemplo, claro que não precisa ser exato nos centavos, mas acho que já dá para esclarecer um pouquinho, pessoal, como isso funciona aí com valor um pouquinho mais fixo. Certo. Se eu pegar 10 mil reais no anexo 6, 10 mil reais, vou considerar que esse valor ele está com 12 meses com esse faturamento, digamos assim. Então, 10 mil vezes 12, ele vai ficar com 120 mil. Ele não vai passar da primeira faixa do Simples. Então, o imposto dele realmente vai ser 6%. Então, se eu pegar 6% e tirar de 10 mil, vai dar 600 reais. Ele já sabe que ele vai ter 600 reais de DAS no anexo 3. Certo? Então, desses 10%, eu tenho que tirar 28% de Prolabore para me manter condicionado no fator R. Então, qual vai ser meu Prolabore? 2.800 bruto. Mas eu não vou receber esse valor. Por quê? Vai ter o abatimento do INSS e do imposto de renda retido na fonte. Certo? Então, desse valor, eu vou tirar 11%. Então, vai dar 308 de INSS. Certo? Certo. E o IR, eu vou ter que abrir aqui para ver a tabela progressiva dela, rapidinho. Certo. O INSS, por mais que você está pagando, de certa forma, lá na aposentadoria, né, você está garantindo. Você não vê ele agora, mas lá no futuro, aposenta. Esperamos, né? Que um dia dê, né? Pronto. Aí, o IR, como é que ele é feito? Deixa eu abrir aqui. Vai ter aqui o... Deixa eu ver se é esse daqui. Pronto. Vamos lá. O IR, a gente vai pegar os 280 mil, vai subtrair o INSS, por quê? Para a gente aplicar o IR, a gente tem que subtrair o INSS, porque senão a gente estaria tributando o IR em cima de uma contribuição. Isso aí é bitributação, entendeu? Então, por isso que a gente tem que deduzir ele. Aí a gente vai colocar aqui a alíquota de 7,5%, porque ele está na segunda faixa, de 1.900 a 2.800, esse valor de 2.492 que eu tirei. E vou subtrair pela parcela deduzida de 142,80. Bom, aí deu um valor de 44,10. Vamos lá. Pronto. Aí vamos chegar lá ao total que esse cara vai ter de despesa com imposto e contribuição. R$600 de DAS, mais 308 de INSS, mais 44,10 centavos de IR. Total, 952,10, certo? Ele fazendo todo o trâmite de Prolabore, 28%, etc. Agora, vamos aplicar 15,5% se ele fazer nada disso em cima dos 10 mil. Quanto é que vai ficar? Deixa eu ver. 1.550. Qual a diferença de 1.550 para 952? 597,90. Ele está pagando a menos de imposto com a ajuda do fator R, retirando o Prolabore. Sendo que dos 2.800, 2.400 praticamente está ficando para ele. Entendeu? Entendi. Nossa, então, sensacional. A diferença é absurda. Então, realmente vale se tem a condição do fator R, vale aplicar com certeza absoluta. Com certeza. Mesmo tendo funcionários, porque se os funcionários excederem os 30%, a mesma coisa acaba valendo até o momento que ele estourar demais os 15% bruto da empresa, né? Exatamente. Agora que você tocou no ponto do funcionário, no lucro presumido, além dos 16,33 que você tem de ISS, PIS, COFINS, CCLL e R, quando você tem Prolabore ou você tem funcionário, você ainda vai ter 20% de contribuição patronal em cima do valor bruto da sua folha. Então, é um valor, uma fatia muito grande de contribuição patronal no lucro presumido quando você tem funcionário ou você retira Prolabore. E no Simples Nacional, eu peguei aqui para vocês verem, no Simples Nacional, essa contribuição patronal, ela é embutida no DAS, na guia do DAS. Então, essa contribuição patronal no anexo 3,
na primeira faixa, você paga 2,60%, e no anexo 5 você paga 4,47%. E no lucro 20, só aí você vê, se eu for lucro presumido e ter funcionário, ou retirar para o Labore, e pagar 20% sobre essa folha e minha folha for alta, é despartido. Então, realmente, tudo volta para a condição do Simples Nacional e para o fator R, e você vê que o benefício é bem melhor. A carga tributária é bastante diferente. Entendi. Nossa, é sensacional. Muito bom. A grande sacada, então, é a gente sempre estar acompanhando mês a mês. Aí vale até a pergunta, a Agilize vai, a pessoa contratando a Agilize e utilizando contabilidade, consegue ter esse tipo de consultoria, né? Exatamente, perfeito. Então vale a pena. Aí, mais fazendo já um jabá para a Agilize aí. Talvez você, quando você utiliza alguns outros concorrentes, que é tudo automático, você vai clicando ali, você não tem essa percepção. Você só vai pagar e pronto. Aqui na Agilize você tem pessoas que vão te dar aí essa consultoria, essa aula. Muito, muito bacana. Porque a gente utiliza muita tecnologia para nos ajudar, né? Mas mesmo assim a gente não perde aquela sensibilidade de contato de humanização, porque a gente precisa, né? Entendi. Um último ponto antes da gente avançar, e tem bastante coisa para a gente falar. Algumas pessoas comentaram sobre o MEI, né? O MEI ele tem a vantagem, porque tipo, é tudo unificado, tem a contribuição do INSS. Nesse modelo que você está explicando do Fator R, ela continua pagando INSS também, e teoricamente tem a mesma segurança. A pessoa que está trabalhando PJ, né? Contratado PJ da empresa. Ela teria teoricamente a mesma proteção, né? A mesma segurança de aposentadoria, INSS, tanto do MEI quanto do ME nesse caso, né? Exatamente, perfeito. Algumas pessoas também perguntaram referente a FGTS no Fator R. Não tem aplicação de FGTS no Prolabore, né? No Prolabore, não. É só se não paga, não tem direito a fundo de garantia. Não paga, não. Só se ele tiver funcionário. Aí, o que é considerado gasto com folha é o salário, Prolabore, FGTS e o CPP, que é a contribuição patronal previdenciária, que é pago independente de fins de aposentadoria. Toda empresa tem que pagar. O Simples paga dentro do DAS e o lucro presumido paga os 20% sobre o Prolabore e folha bruta. Um tópico que apareceu bastante quando a gente estava divulgando o evento foi sobre o porte unipessoal ou uniprofissional, que é uma pegada diferente e tal. Como que funciona isso daí? Pronto, o que acontece? A sociedade de profissionais é quando profissionais habilitados que exercem a mesma atividade, eles se juntam em prol do mesmo objetivo social. Então, digamos assim, se eu for médico e você for médico, a gente não pode ter um advogado na nossa sociedade, porque a gente não vai ter o mesmo objetivo social. Então, é basicamente nessa vertente. A questão é somente o ISS. Os outros tributos e contribuições federais não vão ser afetados por causa dessa opção. E quando você vai fazer a abertura dessa sociedade uniprofissional, como ela é considerada sociedade simples e não tem personalidade de caráter de personalidade jurídica, ela tem que ser aberta em cartório e não na junta. Então, a grande diferença é somente a questão do ISS, que quando você emite uma nota fiscal, vou falar aqui do lucro presumido primeiro, para depois ir para o simples nessa questão do uniprofissional. Quando você emite uma nota fiscal no lucro presumido, automaticamente você vincula um valor de ISS, uma guia de recolhimento para você pagar, que é o Imposto sobre Serviço. Então, na sociedade uniprofissional, quando você emite a nota fiscal, esse ISS não é gerado automaticamente. Por quê? Porque você vai pagar um valor fixo. E qual é a base de cálculo para a sociedade profissional? Na maioria dos municípios, vai depender, ele é condicionado ao número de sócios atuais na empresa. Então, digamos que Salvador, seja um exemplo aqui esdrúxulo, seja de R$100. Então, se eu tiver 2 sócios, eu vou pagar R$200. Se eu tiver 3, eu vou pagar 300. E no caso, se eu não for sociedade uniprofissional e lucro presumido, eu vou pagar com base no meu faturamento. O que é que vai variar? De 2% a 5%. Por que de 2% a 5%? Vai depender da sua atividade de serviço que você está exercendo. Geralmente, atividades de treinamento e de ensino e atividades médicas, elas são de 2%. As demais, eles são mais para o lado 3, 4 e 5. Entendeu? Então, quando é que eu devo
optar por essa opção da sociedade uniprofissional. No caso, como é um valor baixo, digamos assim, no lucro presumido eu tenho 16,33%. Se eu tirar 5% de ISS, eu vou ficar com 13,33%. Isso daí não vai ser fixo, não vai mudar. O que vai mudar é os 5%. Se a empresa não estiver faturando, não é vantagem ser sociedade uniprofissional, porque a base de cálculo não é o faturamento, e sim o número de sócios. Então quer dizer que você iria pagar o imposto, independente se faturar ou não. Entendeu? E quando é vantagem para mim ser sociedade profissional? Um exemplo aqui que eu dei. Se eu tenho 10 mil de faturamento e meu ISS fora da sociedade uniprofissional é 5%, eu vou ter R$500 de ISS para pagar mensalmente. Porém, se eu tenho 3 sócios e cada sócio na sociedade uniprofissional tem um ISS fixo de R$100, eu vou pagar R$300. Então, eu com faturamento superior, é mais viável, e tendo baixos sócios, é mais viável sim ser sociedade profissional. Porém, você vai continuar pagando os 13,33, que ainda é maior do que os 6% do Simples, entendeu? Então, realmente, o Simples Nacional é melhor de qualquer forma, independente. Então, para esse tipo de empresa, não é vantagem, não. Essa questão para as empresas do ramo de TI. Deixa eu ver aqui mais uma observação. Pronto. Em relação à sociedade uniprofissional do Simples Nacional. Quem é Simples Nacional não pode ser sociedade uniprofissional e pagar ISS fixo, porque não lembro se é a instrução normativa, a lei ou decreto, porque faz muito tempo que eu li, que ele diz que quando você é Simples Nacional, você já está pagando um imposto no regime simplificado, que você paga em todos os impostos em um documento de arrecadação. Então, ele subtende-se que você teria 2 benefícios: ser simples e ser sociedade uniprofissional. Então, para que você não tenha esses 2 benefícios, você só pode ser simples ou você só pode ser sociedade uniprofissional no lucro presumido. Entendi. Não, bem. E o simples, aparentemente, faz mais sentido em quase todo cenário. Entendi. Isso. Pô, bem interessante. Não, legal, porque geralmente quando você começa a procurar na internet artigos, sempre cai nesse unipessoal e o uniprofissional, né? Mesma coisa. E, tipo, gera um monte de dúvidas, né? Um termo, daí até eu vou aproveitar e fazer a pergunta, um termo que sempre aparece também, acho que também é bastante recente, que é para startup, que é o Inova Simples, que eu acho que é uma coisa, tipo, extremamente recente. Simples. Super simples. Que não muda nada, só muda na abertura mesmo. É uma facilidade para você abrir empresa no Simples Nacional. Mas em termos de tributação não muda. Entendi, a mesma coisa. Isso acho que funciona mais para startup, porque se você precisar abrir outro e fechar, é mais tranquilo. Entendi. Fez sentido. Teve uma pergunta muito bacana da Rosângela Neto, e ela falou assim, prestando serviço remoto a partir de outra cidade, incide em bitributação? Daí até comentei que, né, como que a gente evita, né, que eu vou te perguntar, como que a gente consegue evitar de pagar ISS 2 vezes, essas coisas que acabam acontecendo quando você emite para outra empresa a nota fiscal? Isso daí é uma guerra tributária, né, porque cada município vai querer arrecadar o ISS para você. Digamos que a Rosângela, né, Rosângela? Isso, Rosângela. Digamos que a Rosângela seja de Salvador e emita uma nota fiscal para um tomador de serviço de Lauro de Freitas, sendo que o serviço foi feito lá em Lauro de Freitas. Onde é que tem que estar a incidência? No local da prestação de serviço ou no local do domicílio tributário do prestador? Então, essa está a grande vertente. É claro que Salvador, como ela é daqui e tem inscrição municipal aqui em Salvador, vai querer que ele recolha o imposto aqui, porque é uma receita municipal para ele. Mas Lauro vai pensar o quê? Não, o serviço foi prestado no meu município, então tem que pagar aqui. Então, essa está a grande guerra tributária. A Lei Geral do ISS é a Lei Complementar 116. E ela lá, acho que é o artigo 3, ela fala bastante sobre isso, que o ISS ele deve incidir, digamos, no domicílio do prestador de serviço. É claro que tem alguns incisos que eles opõem algumas exceções, né? Só que os municípios, eles criam regras deles próprios justamente para ocorrer a bitributação, indo de encontro com a Lei Complementar 116, que é a geral do ISS. Então, o que acontece?
quando você emite, a maioria dos sites da prefeitura, quando você vai emitir a nota fiscal e que você coloca o CNPJ que o tomador de serviço é de outro município, ele bloqueia a retenção do seu imposto, te obrigando a pagar em Salvador, para você não passar o recolhimento lá. Aí, Lauro Freitas, com base nas instruções e leis, decretos que possam ter lá, vai dizer o quê? Não, tem que pagar aqui. Eu vou te pagar a menor deduzindo o valor do ISS. Aí, assim que ocorre a tributação, ele vai pagar o ISS aqui em Salvador e vai receber a menor do tomador de Lauro de Freitas. Como é que ele pode evitar isso? Fazendo o cadastro na CEPOM, que o contribuinte ele se cadastra no município do tomador de serviço para não ocorrer justamente essa bitributação. Ou, em muitos casos, alguns clientes solicitam a RANFIS, que é um recibo auxiliar da nota fiscal. É um espelho da nota fiscal, que a gente faz um cadastro no município do contribuinte do tomador de serviço e a gente informa que o ISS foi recolhido aqui em Salvador. Então, é tipo um espelho, que aí o município de Lauro de Freitas ele vai bater e vai confrontar essas informações. Porque como Salvador e Lauro de Freitas eles são prefeituras distintas, eles não vão se interligar entre si. Então, a nota que emitir em Salvador não vai mostrar no seu portal lá em Lauro. Então, para alguns municípios ter esse controle, eles criam justamente a solicitação dessas RANFs, que é um recibo auxiliar da nota fiscal de serviço eletrônico. Entendi. Então, essas são as duas formas de evitar a bitributação, CEPOM e RANFs. O que acontece? Se você emitir a nota e não informar o ISS em Salvador, a alíquota, quando chegar lá em São Paulo, por exemplo, ele diz que tem um critério assim, se a informação do prestador da nota fiscal não vier com a informação da alíquota do ISS, é para ser considerado o maior. Entendeu? Então, São Paulo vai pagar lá o maior, porque a receita vai ser maior. Então, é sempre bom colocar o valor da alíquota do ISS na nota fiscal para esses casos. Porque no Simples Nacional, como eu dei aqui a explanação, no anexo 3 você paga 6%. Desses 6%, 2% é de ISS. Se você não colocar os 2% de ISS e emitir a nota para outro município e ter essa bitributação, esse tomador de serviço por pagar menor, por não ter a alíquota informada na nota, ele vai reter 5%, sendo que era 2%. Então, além de você pagar 2% de ISS aqui no Simples, você ainda vai ter um prejuízo de 5% sobre o seu valor do serviço, porque foi retido e bitributado lá em São Paulo. Apareceu algumas vezes no chat, a gente já tinha conversado sobre isso, sobre trabalho para o exterior, né? Primeiro, o mais importante que agrada a todo contribuinte. Prestação de serviço para o exterior, ele é isento de 3 impostos, ISS, PIS e COFINS. Então, aí já tem uma redução na sua carga tributária, certo? Em questão das notas fiscais, como é que é feito essas emissões? A maioria, as grandes cidades, na verdade, do Brasil, ele tem a opção de você emitir a nota fiscal e informar que ela é posterior, certo? Mas alguns municípios, eles são mais, digamos assim, retardatários em termos de tecnologia. Então, eles acabam não tendo essa funcionalidade de conseguir emitir a nota posterior. Vou dar alguns exemplos de municípios que possam emitir nota posterior sem nenhum problema pelo próprio portal da prefeitura. Salvador, Lauro de Freitas, Rio de Janeiro, BH. Então, são grandes cidades e capitais, certo? Então, quando uma empresa se vê na condição de não conseguir emitir essa nota posterior, ele usa o recurso da invoice. Por quê? Se a empresa é Simples Nacional e emite a nota posterior, não vai gerar o ISS de qualquer forma, porque ele paga o ISS dentro da guia unificada do DAS. Mas se ele for lucro presumido, emitiu uma nota posterior, achando que está emitindo posterior, porém a nota está sendo para aqui, para o Brasil, vai gerar um ISS vinculado a essa nota fiscal indevido, já que essa prestação é posterior. Então, o recomendado é que ele não emita essa nota, porque vai gerar um ISS indevido. Se perder o prazo de cancelamento da nota, é processo administrativo, é mais burocrático para cancelar. Então, é recomendável, se o seu município não tenha essa funcionalidade de emitir a nota posterior, ou geralmente eles têm a condição assim de benefício fiscal também, alguns municípios chamam assim, não emita essa nota. Usa o recurso da invoice. Por quê? O seu contribuinte, o seu tomador de serviço do exterior não vai querer essa nota fiscal em muitos dos casos, porque a tributação do exterior é diferente da nossa daqui do Brasil. Então, para ele, a nota fiscal daqui não interfere em nada.
Então, você nessa condição de sua prefeitura não poder emitir essa nota posterior para não gerar o ISS indevido, o que você faz? Emite a invoice, que a invoice é um recibo de prestação de serviço para o exterior que substitui a nota fiscal. Então, essa invoice tem que ser emitida, tanto, às vezes o tomador pode pedir essa invoice, tanto na moeda lá, estrangeira, como na moeda daqui, da entrada no Brasil. Então, essa é a condição que mais viável. E a questão da tributação do lucro para o Simples, a mesma coisa. É mais vantagem você prestar serviço posterior sendo do Simples Nacional para a área de TI, do anexo 3, fazendo a contribuição dos 28%, porque se vai isentar ISS e COFINS, vai tirar esses 3 impostos, tanto do lucro como do Simples. Então, já que o Simples já é menor, ele vai continuar sendo menor do que o lucro presumido. No lucro presumido, você prestando serviço para o exterior, vai ficar com a alíquota de 7,68%. No Simples Nacional, vai ficar com 3,05%. Nossa, super Agora, baixo. olha a grande diferença. No Simples Nacional, no anexo 5, sem a retirada do prolabore dos 28%, vai ficar com 10,66%. Aí já é mais vantagem você ser lucro, entendeu? Do que ser sim, caso você não queira, né, retirar o prolabore dos 28%, do que ficar no anexo 5. Mas é sempre mais viável, sim, você ir para o anexo 3. Entendi. Faz sentido. Em todo o cenário, tá valendo a pena. Fator R e anexo 3, ele se mostra campeão aí. A única coisa que vai interferir nele é o faturamento aumentar, a empresa subir de faixa e a questão dos 28% por causa do IR. A única condição que deixa desfavorável, em muitos dos casos não acontece, é difícil de acontecer, mas é essa. Entendi. Pô, bem interessante. Algumas pessoas comentaram sobre o Carnê-Leão também, né? Que acho que vale a gente fechar explicando como que é essa... Que é uma forma de você mesmo calcular os impostos, você já emitir o boleto e pagar, né? Como que funciona? Qual que é a utilidade dele e quando que deve ser utilizado? Pronto. No Carnê-Leão, quando você é um profissional liberal, um profissional autônomo, você tem que preencher, porque você está prestando um serviço recorrente, uma prestação de serviço. Vou dar aqui um exemplo, um serviço de psicologia ou odontologia, tá? Então, no Carnê-Leão, você vai pagar o imposto de renda, né? Existe um código específico para esse imposto de renda do Carnê-Leão, que eu não me lembro de cabeça. Mas aí você vai pagar esse imposto no confronto do seu livro caixa. No livro caixa, o que você vai informar? Seus recebimentos, né, de pessoas físicas e pessoas jurídicas, no caso, as prestações de serviços que você fez para ele, você profissional liberal ou autônomo, certo? Não CLT, trabalhando por conta própria. Você vai no livro caixa, lá no campus, e vai informar suas receitas das prestações de serviços, tanto para o exterior, tanto para pessoa jurídica, como pessoa física. Você vai colocar lá. Certo? Então, como é que essa vai ser sua base de cálculo para você gerar o imposto conforme tabela progressiva do imposto de renda. Porém, como é que você pode reduzir sua base de cálculo? Existem despesas dedutíveis e despesas não dedutíveis. As despesas dedutíveis você pode utilizar para baixar sua base de cálculo. O que vai ser? Receita menos despesas dedutíveis, aí você vai achar sua base de cálculo para o IR, do imposto de renda do Carnê-Leão. E as despesas não dedutíveis é só para fins de controles administrativos. No Manual do Carnê-Leão, ela não te obriga a cadastrar as despesas não dedutíveis, porque é só para fim informativo. Ele não vai interferir nem para mais nem para menos na base de cálculo do imposto. Então, para a Receita, ela é um dado que ele despreza, entendeu? Digamos assim. É só para fins administrativos e de controle pessoal que a pessoa pode ter. Entendi. E além do livro caixa, ele tem uma parte lá que é demonstrativo da apuração, que são receitas e despesas não provenientes da sua prestação de serviço principal, que seria a odontologia ou psicologia, que eu dei o exemplo aqui. E nesse demonstrativo você pode informar o aluguel que você recebeu, e no caso não é uma prestação, né, de serviço de psicologia ou odontologia, é um aluguel, mas é uma receita. Ou você pode também colocar o aluguel que você pagou, que é uma despesa, que é dedutível, mas ela não vai para o livro caixa, ela vai como é que eu posso dizer, para o demonstrativo. Tem a questão também do INSS, que você também pode deduzir, porque é uma despesa previdenciária. Mas a sacada do INSS é a seguinte, Luiz.
Eu sou autônomo, mas eu também posso trabalhar CLT. É aquele famoso bico. Eu sou CLT, mas faço bicos, certo? Então, se eu estou pagando, se eu como CLT estou recebendo meu salário, estou pagando o INSS. Esse INSS, ele é feito para deduzir minha base de cálculo do imposto de renda sobre a folha, que é o código 0561. Eu não posso utilizar esse mesmo INSS no meu, como CLT, no meu demonstrativo de apuração do Carnê-Leão. Por quê? Eu estaria usando o mesmo benefício 2 vezes, não pode, entendeu? Então, a sacada que você tem que ficar atento em questão do Carnê-Leão, daquela coluna de contribuição previdenciária como despesa dedutível, é essa. Fora que também tem outros casos, quando você tem questões do exterior, que você também preenche lá. Quando é que você vai pensar assim, poxa, eu só estou trabalhando como autônomo, será que é vantagem eu abrir uma PJ? Será que é vantagem eu abrir um MEI? Então, realmente, você tem que ter uma consultoria de um contador, uma consultoria tributária, para você saber quanto é que você está pagando de imposto de renda no Carnê-Leão e quanto é que você pagaria sendo uma PJ. Então, quando você vê que nessa consultoria tributária que a sua receita subiu, o seu IR subiu e você está tendo um prejuízo comparado se você abrir uma PJ, é vantagem você cessar a sua operação como autônomo e abrir uma PJ. Tem uma pergunta, eu cobrei do pessoal aqui mais perguntas e acabou passando batido algumas, tá? Então, se a gente puder fechar com essas perguntas para o pessoal não ficar chateado comigo, tá? Vamos lá. O Marcelo, ele falou o seguinte, eu fiz uma pergunta sobre a obrigatoriedade da retirada do Prolabore. É obrigado a retirar o Prolabore? Existem outras alternativas? Perfeito. Se o sócio ele for administrador, ele realizar tarefas administrativas dentro da empresa, digamos, se eu abrir uma empresa de TI e eu opero nela, tenho uma obrigação de administrador, eu sou obrigado a ter a remuneração do Prolabore. Agora, se eu for um sócio, investidor, e não estou ali diretamente interligado com as operações administrativas e rotineiras da empresa, eu não sou obrigado. Tá, entendi. Você só colocou a grana ali dentro. Beleza. Não precisa necessariamente. Você só colocou a grana ali para o negócio rodar, tá investindo na empresa e ponto. Não precisa ficar recolhendo perfeito, ali. Isso. Tá. A pergunta dele tinha sido, até voltei um pouco no chat. Ele falou, sou obrigado a retirar a palavra. Como eu sou o único funcionário, entre aspas, entendo que eu não preciso retirar, então eu pago apenas 6% do Simples Nacional. Está certa a abordagem? Não é, isso seria o 6% se alcança com o fator R na declaração com o Prolabore, isso? Exatamente, porque como ele falou que ele é o único sócio, então ele é sócio administrador, porque se ele não operacionalizar, a empresa vai quebrar, entendeu? Então ele tem que ter a sua remuneração de Prolabore, porque ele está exercendo essa atividade administrativa. E aí, como ele está com uma atividade de tecnologia, para voltada à TI, ele vai ser direto enquadrado nos 15,5%. Só que ele retirando o Prolabore de 28% em cima desse seu faturamento mensal, ele vai migrar para os 6%. Como você colocou perfeitamente. Então, Marcelo, só para deixar claro, você só vai alcançar os 6% se você tirar o Prolabore. Se você não tirar, você vai lá para os 15% sem choro. Vai ser daquela forma. Obrigado de retirar, ele já é, porque ele é um sócio administrador. Porém, se ele não quiser retirar os 28%, ele vai pagar 15,5%. Mas se ele quiser pagar os 6%, ele tem que tirar os 28%. Mas retirando o Prolabore, ele já está obrigado por ser sócio administrador. Entendo. E se tirou menos de 28%, supondo, tirou 10%, além de pagar todos os impostos de Prolabore, que é lá o retiro na fonte, INSS, vai pagar mais ainda os 15%, porque ele não entrou no fator R. Os 15,5%. Entendo. Então vale fazer esse cálculo mês a mês. Uma pergunta muito importante, tudo isso tem respaldo legal, né? Tudo certinho. É uma brecha que a lei dá para a gente fazer essa abordagem toda, né? Sim. Exatamente. Isso. Não, legal. Não, bacana. O pessoal tá falando, Prolabore você só tira no mês que você tiver lucro. É isso? Não, né? Foi o que eu falei lá no início. Assim, se for início de atividade e você não teve faturamento, eu abri a empresa agora em janeiro, não tive faturamento, como é que eu vou tirar Prolabore? Se eu não tenho faturado, como é que eu vou me remunerar? Aí vai ter aquelas condições. Se a empresa pedir empréstimo para terceiros,
ou se ela tiver o capital integralizado de caixa o suficiente para suprir os 28% do Prolabore. Em casos da empresa já ter mais de um mês de abertura, foi lá, primeiro, segundo e terceiro mês faturando. No quarto mês, se ele chegou sem faturamento, ele vai pensar, posso ou não retirar o Prolabore? Depende. Se você teve lucros acumulados sobre o faturamento de janeiro, fevereiro e março, você vai ter um valor lá acumulado de lucro para você fazer essa retirada, mesmo não faturando no quarto mês. Mas isso vai depender. Entendi. Mas isso é início de atividade. Você tem 2 anos, 3 anos, você já não entra nessa. É Prolabore todo mês. A não ser que você não esteja faturando durante todo esse período. Aí fica complicado, mas se a via de regra que você está faturando, você vai. Isso, Não, você eu pode acho que vale retirar, até. Eu fiz aqui num tom de brincadeira, mas pensando aqui, eu acho que é uma pergunta válida, porque tem pessoas que trabalham com PJ. Então, supondo, né? Tá trabalhando todo mês lá, 10 mil entre aspas, salário, né? 10 mil, 10 mil, 10 mil, daí saiu do projeto e ficou 3, 4 meses ali sem nada. Ela, por ser a única pessoa, ela deve ter feito uma reserva financeira e está pagando as contas pessoais. Né? Mas pensando na empresa, a empresa parou de faturar. Como que fica nesses 2, 3 meses aí? Vai tirar um Prolabore zerado? Como é que vai funcionar? Ela vai declarar, mas sem pagar nada? Como ela é uma sócia administrativa, né, ela mesma opera na empresa dela, ela é obrigada a retirar o Prolabore. Já que ela teve esse saldo de faturamentos anteriores, ela pode retirar um salário mínimo de Prolabore. Porque o valor mínimo a ser retirado de Prolabore é o salário mínimo do ano vigente. Então, ela pode retirar Prolabore mesmo sem faturar, já que ela teve um saldo remanescente anterior de reservas de lucro, e com isso se manter nos 28%. Na verdade, ela vai superar ainda um pouco mais os 28%, porque a relação da folha, do gasto com folha, está subindo enquanto o faturamento está zerado. Então, digamos que ela vai dar um pulo para 35%, 40% de fato R, entendeu? Entendi. Aí, quando retornar a faturar, ele já vai estar enquadrado dentro ou superior aos 28%. Tá, entendi. Mesmo não faturando, ela ainda vai estar dentro dos 30% ali, dos 28% acima dos 28%, pelos meses anteriores. Vale super a pena. A Rosângela até comentou algo parecido aqui. Ela falou, se a minha renda como PJ é a minha sobrevivência, como eu faço para cobrir as minhas despesas pessoais? Eu volto para o Prolabore, então ela vai ter o valor do Prolabore que ela vai usar na vida pessoal, né, do restante das despesas da empresa. Mas tá, beleza, se ela é a única pessoa da empresa e as despesas dela são menores. Certo, o que ela vai fazer? Como a remuneração da PJ é da prazer pessoal dela. Esses recebimentos das prestações de serviço, eles vão vir para a conta PJ, certo? Através dessa conta PJ, você vai fazer todos os pagamentos, como eu falei, de imposto, contabilidade, taxa, se tiver na época, né? Porque muitos municípios são anualmente, etc. Você pagou. Então, você vai ter um valor lá, um saldo, depois que confrontou sua receita e sua despesa. Então, esse saldo é o seu lucro. O que você pode fazer com esse seu lucro? Você pode retirar seu Prolabore. Já que você já pagou tudo, você pode pegar todo esse valor do saldo remanescente e tirar como lucro. Ou dividir. X valor vou tirar como Prolabore ou X valor vou tirar como lucro. E transfere para sua conta pessoal, de pessoa física. Então, quando você vai movimentar para pagar suas despesas pessoais para se manter, com seu valor com o valor que você transferiu para sua conta da pessoa física. Porque você não pode pagar suas despesas pessoais com a conta da pessoa jurídica, porque os patrimônios não podem se confundir. Então, é isso que ela pode fazer. Ou ela tira tudo como Prolabore, quando confrontar prestação de serviços, receitas do faturamento, menos as despesas, os custos fixos e variáveis, etc. Esse valor remanescente, ou ela tira todo como Prolabore, ou ela tira todo como lucro, ou divide entre eles. Entendi. Aí o que ela pode fazer? Retirar o Prolabore dos 28% e o que sobrar ela retirar como lucro. E sempre deixar a conta lá de lucros acumulados da empresa zerada. Entendeu? Já que ela utiliza todo esse valor para se manter. Entendi. Então, só que você tinha comentado agora há pouco, naquele cenário que eu falei que a pessoa pararia de faturar durante algum tempo. Supondo que fosse nesse caso. Beleza, ela tá como PJ, mas na despesa, a empresa dela tá fazendo e tal, deixou de faturar. Vale a pena, então, todos os meses tirar
uma porcentagem para deixar como reserva de lucro da empresa, para caso fique um tempo sem faturamento, utilizar dessa forma, se ela utilizar 100% para despesa pessoal, 100% não, né? Tirando ali as despesas de taxa e tal, o restante, entre aspas, não vai conseguir entrar daí nesse faturamento, porque ela vai ter, tipo, teoricamente, nenhuma reserva de lucros para esses meses sem faturamento. Certo, mas como eu disse, se ela manter os últimos 12 meses na relação dos 28%, aí ela está ali faturando, retirando os 28% e o resto tudo como lucro e está tirando tudo do caixa, não está ficando nada lá. No momento que ela parou de faturar, ela não vai poder mais tirar o Prolabore mesmo sendo obrigada. Por quê? Porque ela não tem de onde tirar esse valor. Porque ela não pegou empréstimo, porque ela não tem mais capital integralizado e porque também não tem saldo de lucros acumulados. Porém, como o faturamento está zerado, o fator R, quanto é 28% de zero? Zero. Então, não vai mudar na relação, entendeu? Já que nos últimos 12 meses, digamos assim, como você citou, 8 meses do ano, 8 meses faturando e 4 sem faturar. Essa relação dos 8 meses já está em 28%. Quando ela chegou nos 4 meses subsequentes, ela não faturou e não retirou o Prolabore. Mas 28% do faturamento, que é zero, é zero. Então, a relação vai continuar, a razão dos últimos 12 meses, no geral, vai continuar dentro dos 28%. Entendi. Então, realmente, aí resolve o problema. Entendeu? Mesmo que a pessoa esteja passando ali por uma queda de faturamento, essas coisas ainda vai estar dentro do porcentagem. Sensacional. Nossa, esse faturei realmente é um negócio muito, muito legal, né? Curti, eu até lancei a hashtag TeamFaturei. Verdade. Você contribuinte aí da área de tecnologia que assistiu a live ou ouviu dessa live por amigos, entre em contato com a gente, com o nosso setor de vendas, que, assim, eu não sou do setor de vendas, não sei divulgar a empresa, assim, mas vocês vão adorar, porque a gente realmente tem um atendimento personalizado, um atendimento padronizado, um atendimento que preza essa questão da humanidade. A gente não é robô, por trás de cada coisinha que a gente vai enviando na plataforma, tem alguém ali por trás operacionalizando com todo carinho para vocês terem a melhor experiência com contabilidade online possível.